Olá para você, está começando agora para todo o Brasil Parlatório, programa de entrevistas que sempre traz, além de boas conversas, ideias que podem mudar a sua vida. Você tem o costume de ler biografias e acompanhar histórias de pessoas que superaram momentos difíceis e se tornaram referências nos mais diversos segmentos? Pois é, hoje eu recebo um dos maiores biógrafos do Brasil. Já escreveu mais de 30 livros mostrando a história de vida de empresários, esportistas e líderes das mais diversas áreas. Gente, no programa de hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o jornalista Elias Awad. Ele também atua na produção de biografias e palestras motivacionais. Muitas histórias inspiradoras que você já leu por aí podem ter passado pelas mãos do Elias. Elias Awad nasceu em São Paulo, capital, tem 62 anos e com 38 livros publicados. Já contou a história de vida de personalidades nacionalmente conhecidas, como o empresário Samuel Klein, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, maior ídolo do esporte aqui no Brasil. Ele é palestrante e explora temas como empreendedorismo, superação, ética, perseverança e liderança. Como jornalista, já passou pelas principais emissoras de televisão aqui do Brasil, fazendo coberturas esportivas. Além do mais, participou de 3 Copas do Mundo e também de 3 Olimpíadas. Elias, que bom ter você aqui no Parlatório. Tudo bem com você? Graças a Deus, Jordeval, olha que alegria, é uma honra estar aqui batendo papo com você, com o pessoal que nos acompanha na TV Pai Eterno. E olha, se não lê biografia, começa a ler que a família aqui é grande para sustentar, viu? Então pode comprar livro aí, biografia, que nós estamos precisando. Vocês vão contar história e ouvir histórias. Ô, Elias, antes da gente falar da questão das biografias, desse trabalho seu, como é que você, um jornalista que conhece tanto de esporte, já cobriu tanto, fez tanta cobertura esportiva, de repente entra nessa outra área? Bom, o esporte foi a minha segunda área, Jordeval. Então, se você me permitir contar um pouco da minha biografia... Eu quero. Eu sou descendente de libanês, então nasci em chão de loja, na longínquia do vovô, Então, numa área comercial, já desenvolvendo um espírito comercial muito forte, me graduei em administração de empresas e entrei na Votorantim, no grupo Votorantim, com 17 para 18 anos. Fiquei 6 anos lá, na área de siderurgia, zinco, zamac, óxido de zinco, enfim, uma área muito importante na economia nacional. Mas depois de 6 anos, eu tinha tido 6 promoções, não tinha mais para onde crescer. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu fui conversar com o meu diretor, estava infeliz, ele falou, olha, você precisa esperar até os 40 anos para ser gerente. Falei, meu Deus do céu, eu não tenho mais 16 anos da minha vida para dar para Votorantim. Pedi minhas contas e fui fazer aquilo que eu amava, que era esporte. E aí me graduei também, já tinha me graduado em administração de empresas, entrei na faculdade de jornalismo e me lancei ao mercado, Bom, rapidamente, porque o que é que eu fiz? Eu fiz uma análise, Jordevar, sobre o mercado, jornalístico. E o que é que eu vi ali? Todo mundo falando de futebol e quase ninguém falando dos outros esportes, que eram chamados de amadores, e depois se tornaram olímpicos. Então, eu estudei 99 esportes. Vela, tiro com arco, atletismo, natação, judô, enfim. Especializei em 99 esportes. E o que aconteceu? Na Olimpíada de 92, o Brasil não se classificou para a Copa do Mundo de futebol. E aí precisava de um maluco que falasse de tudo. E estava eu pronto lá. Então, rapidamente, cheguei a Rádio Gazeta, que fez um projeto maravilhoso, que era a Rádio que Pratica Esporte, 15 horas de esporte diárias, ao vivo, e depois a TV Bandeirantes também com esse perfil. E claro, o futebol está na nossa essência, está no nosso sangue, Todo mundo é um pouco médico, um pouco treinador, Então, ali, realmente minha carreira deslanchou, abriu, fiz Copas do Mundo, Olimpíadas e tal, até que num determinado momento eu estava muito incomodado. Por quê? Falei, meu Deus, eu estou preocupado em saber quem vai jogar amanhã no Corinthians, Se é o Pedro, o João, o Antônio, e o Brasil precisando de tanta coisa importante. E aí, em 2001 para 2002, eu fui apresentado para o empresário Samuel Klein, que queria, ou pensava em ter uma biografia. E ali, então,
Puxa vida, agora eu tô ficando doido, né? Do zinco para o esporte, do esporte para a biografia, mas eu encarei, até com uma frase do senhor Samuel, que ele me disse o seguinte: olha, Elias, quanto maior o problema que a gente tem na vida, maior é a oportunidade. Eu falei, meu Deus do céu, olha o problema que eu tenho aqui, né, de estrear numa área, né, de livros, de biografia, com a biografia do maior empresário do varejo brasileiro, né? Mas também a oportunidade que eu tenho. Então, resumidamente, nesse primeiro livro, que eu lancei em 2003, em 2023 completo 20 anos de carreira, e estou no 38º livro. Então, realmente, problema é oportunidade, viu, Jordevar? Pode ter certeza disso. Aliás, você veio aqui para falar de biografia, a gente vai inserir a sua durante a nossa entrevista, tá combinado? Tá certo, ótimo. Vamos lá. Vamos falar então, é claro que a gente vai chegar em outras pessoas, outros empresários, esportistas, mas eu quero começar com o Samuel Klein, que foi o início, né, da sua carreira como escritor de biografias. Samuel Klein, por exemplo, ele, um judeu, um empresário fabuloso, não é isso? Qual foi a grande dificuldade dele no início? Exatamente, porque ele sempre fala, a maior dificuldade, maior exatamente a solução e as oportunidades, não é? Ele passou por muita dificuldade? Olha, o Sr. Samuel tem uma história linda. Aliás, é um livro que estou lançando agora, a 8ª edição, para você ter ideia, né, do que representou esse livro, não só, né, em nível de história pessoal, mas também como história profissional, porque, para você ter uma ideia, né, o Sr. Samuel criou esse modelo de varejo que a gente acompanha hoje. Tirando a internet, não há nada de novo, porque na década de 60 ele comprou uma financeira, né? E ali então ele entendeu que o produto era um meio, né, de financiar, né, os clientes dele. E aí veio aquele negócio, olha, parcela de 20, 50, 100, ou seja, 18, 24 parcelas e tudo mais. Então, isso o varejo aprendeu com Samuel Klein e de lá para cá só veio a internet. Virou até tema de música nessa, né? Eu queria saber. Agora, Elias, me conta uma coisa. Você pegou um empresário como esse, uma história fabulosa. Como é que você monta a estratégia, né, de escrever a biografia dele? Não tendo estratégia, Jordevar. Não. Esse é o segredo. Não. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, né? Como vai ser meu livro? Eu falei, não sei, não conheço a história. Né? Por exemplo, eu me lembro até hoje o momento, né, que a própria história do Sr. Samuel Klein, aliás, só rapidamente, é um judeu polonês que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, com parte da família indo para campo de extermínio e parte para campo de trabalho, onde automaticamente ele se inclui. Então, que ele passou por todas as barbaridades da Segunda Guerra Mundial. Com quantos anos de idade? Com 16 anos. 16. Já era um rapaz forte, então ele foi para campo de trabalho, né? Foi selecionado. A mãe e os irmãos pequenos, né, que infelizmente não tinham força de trabalho, foram para campo de extermínio. Então ele viveu isso tudo, né? E depois sobreviveu, se constituiu num pequeno comerciante na Alemanha e optou, então, por vir para a América e aqui, então, né, mascateou e tudo mais, aquela história que alguns já conhecem, da charrete e tudo mais, né? Mas, assim, não pode ter regra, porque, por exemplo, o Sr. Samuel Klein é um varejista, o Sr. Mário Gazin, né, que é um grande varejista, acredito, eu computo hoje, o mais competente, né, o fundador da mais competente rede de varejo do Brasil, que é a Gazin, porque realmente é muito sólida e tudo mais, né? Então, por exemplo, são 2 varejistas. O ritmo deles é completamente diferente. Marcava para começar às 10 entrevistas, começava a meio-dia e meia, 1 hora, 2 horas, ou seja, né? O negócio deles, o ritmo é outro. Em compensação, Mr. Fisk, que é um educador, marcava às 10 horas, 1 para as 9 começava, né? E ao meio-dia, olha, agora o nosso tempo terminou, hora do almoço, ou seja, é aquele educador regrado. Dr. Afonso Brandão Relho, um dos mais brilhantes empresários desse país, é um industrial. E como industrial, você sabe, né? Tudo tem que ter, né, uma rotina. Então, eu preciso respeitar isso. Então, não pode ter regra, Jordevar. Realmente, já comecei livro, depois eu reescrevi, enfim. Né? O importante é realmente encontrar a essência do biográfico. O que eu acho interessante nesse trabalho que você faz, Elias, é exatamente isso. Porque você descobre as coisas que muitas pessoas não sabem, não é? Agora, por exemplo, você falou em 2 grandes varejistas, pessoas que construíram a vida, ficaram ricos, não é? E são exemplos para outras pessoas.
A gente sempre fala, qual foi o pulo do gato, né? Onde é que eles começaram a falar assim, ó, aqui foi o momento em que eles tiveram uma ideia fantástica para exatamente dar a volta por cima e se tornarem no que se tornaram? Olha, eu computo assim que talvez, né, primeiro a essência, a necessidade, né, de empreender, né, de entender que aquilo que eles viviam, né, ainda era pequeno perto, né, dos sonhos que eles idealizavam. Tudo nasce de um sonho, né? E o sonho você realiza ou você destrói, ou você autodestrói, né? Então são pessoas muito realizadoras. E você tocou num ponto muito importante. Eles ficaram milionários? Não. Eles fizeram muitos milionários, né? São pessoas muito humanizadas, pessoas que permitiram com que outras pessoas comprassem suas casas, formassem seus filhos, conhecessem outros países, enfim, né, comprassem propriedades de veraneio, ou seja, né, são geradores de riqueza. Porque eles falavam dessa forma para você? Com certeza. Olha, outro dia eu estava comentando com um possível biografado meu, né, como é bonito ouvir isso das pessoas. Sim, eu não sim. preciso de mais dinheiro, né? Agora eu estou aqui para gerar dinheiro, para gerar riqueza, né? Então, tem uma hora que não precisa de mais, né? O bisneto já está todo mundo garantido, né? Então, o objetivo de crescer, que é uma necessidade de mercado, não é só crescer pela empresa, mas crescer também para gerar riqueza e oportunidades. A maior parte desse trabalho que você fez foi exatamente com grandes empreendedores. Eles têm, na sua totalidade, essa visão ou não? Total, de todos eles. Agora acabei de lançar esse livro aqui, né? Do Dr. Emílio Callas, né? Um homem extremamente humanizado. É impressionante, né? Quantas faculdades, quantos MBAs, quantas pós-graduação ele já conseguiu gerar para as pessoas, financiando carros, ou seja, a empresa também se preocupa, as empresas se preocupam com os colaboradores. Por exemplo, né? Uma indústria de imóveis, que eu também já biografia empresário. Se o colaborador está com problema financeiro, ele está desatento, está pronto para ter, né, um acidente. Então, a própria empresa fica atenta a esse aspecto, né, e tenta ajudar, tenta solucionar caso, né, o funcionário passe por uma dificuldade financeira. São coisas que não vêm, né, muitas vezes à tona ou ao mercado, porque, infelizmente, o empresário, o grande empresário, ainda tem aquela visão de vilão, né? Mas não tem nada de vilão nisso, não, viu? São todos mocinhos, você pode ter certeza disso. Que bom você clarear isso. Elis, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar do Oscar Schmidt, quero falar de outras situações, de trabalhos que você ainda vai fazer e se alguém vai escrever a sua biografia também, tá bom? Tô nessa aí. A gente volta daqui a pouco. Tá certo, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta então com essa conversa maravilhosa com Elias Awad, que já escreveu inúmeras biografias de pessoas muito famosas. Estou de volta com o nosso programa de hoje. Estou recebendo o jornalista, escritor e palestrante Elias Awad. Ele é um dos maiores biógrafos do Brasil. Já escreveu mais de 30 biografias de empresários e também de esportistas. Um dos eixos centrais dos trabalhos de Elias Awad é o empreendedorismo. No jornalismo, já atuou em vários veículos como SBT, Bandeirantes, Sport TV. Cobriu, entre outros eventos, Copas do Mundo e Olimpíadas, tá certo? Estamos de volta então, Elias. Eu queria saber de você o seguinte, vamos falar do Oscar? Opa, com certeza, sempre é bom. Sempre é bom. E eu queria falar de dois momentos assim que eu considero muito importantes. Eu nunca me esqueço daquela imagem dele no Pan-Americano, né? Aquela vitória espetacular, não é? Como é que ele relatou isso para você do ponto de vista emocional dele, interior? Olha, o Oscar, ele é muito intenso. Eu costumo brincar, Jornevar, que se ele quiser te dar um abraço, ele quebra todos os teus ossos, né? De tão intenso que ele é. E se quiser te mandar para aquele lugar, você vai parar, mas muito longe, né? Porque ele também é intenso nisso. Então, o livro tem que trazer essa intensidade do Oscar, né? O homem que chora, o homem que gargalha, o homem que derruba tudo, que disputa a bola na cotovelada, ou seja, esse é o Oscar. Com certeza, aquele é o momento, né, que todos nós temos na memória. Infelizmente, né, o tempo vai fazendo com que essa geração mais jovem não acompanhe isso. Talvez não saiba nem quem é Ronaldo Gaúcho, quem é Ronaldo Fenômeno, enfim, porque não vivenciou, né? Ou mesmo Oscar Schmidt.
Mas não tem como esquecer aquela imagem do Oscar chorando, vibrando, né, cerrando os punhos e tudo mais. O Oscar, para quem não sabe, né, ele abriu mão, né, de ser um jogador profissional da NBA e mesmo passando já, né, tendo sido qualificado por várias vezes, para defender a seleção brasileira. Então, os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, foi sempre, né, um momento especial do Oscar. Então, biografar o Oscar foi muito lindo, até porque você vê, né, em tudo que eu fiz na vida, trabalhando na Votorantim, depois sendo repórter, para aprender a perguntar para as pessoas, a tirar delas o que elas tinham de melhor, serviu, né, na carreira de biógrafo. Tanto que depois eu fui fazer o Oscar Schmidt, que eu tanto, né, vivenciei em quadra. Vivenciei demais. Então, assim, foi muito importante ter o Oscar, né, um profissional já realizado, né, onde tem uma grande lição no livro dele. Primeiro, né, que ele foi o maior cestinha, né, do país, um dos maiores do mundo, o maior arremessador de 3 pontos, e depois que encerrou a carreira, foi ser palestrante. E a mesma dedicação que ele tinha no esporte, ele empenhou na palestra e se tornou o melhor palestrante do Brasil por várias vezes. Você falou... Exato. Você falou que, por exemplo, você citou os lados, principalmente da emoção do Oscar, não é isso? É claro que o jornalista ele tem mais facilidade para tirar essas emoções das pessoas. Como é que você atua exatamente para pensar esses momentos importantes, tirar a emoção? Porque às vezes o Oscar é muito, ele é muito transparente, mas você vai pegar um empresário que às vezes tem dificuldade de se comunicar com você para falar dessa emoção. Como é que você faz? Olha, total. Você tocou no ponto, né, mais delicado, né, do projeto biográfico com o empresário, que é justamente a emoção. Emoção, para eles, Jordevar, é um baú trancafiado a 7, 14, 21 chaves, né? E aí aparece um tal de Elias, do outro lado do mundo, que ele nunca viu, e começa a sentar na frente dele e começar a perguntar coisas extremamente delicadas, que ele nunca abriu para ninguém e tudo mais. Aí, eu te digo que acredito que seja, né, o percurso mais intenso, né, mais delicado que eu preciso percorrer e principalmente conquistar a confiança do meu biografado, né? E a partir desse momento, eu também tenho que ter uma noção de entender que ali, né, alguma coisa que eu ouvi é uma coisa que foi estritamente confidencial, né, para um amigo, para um irmão, para um pai, né, e não para um biógrafo, né, para depois levar para esse livro exatamente detalhes que possam transformar, inspirar e motivar quem vai ler. Tem um detalhe que me chamou a atenção. Você falou que para muitas dessas pessoas a emoção fica trancada ali, as 7 chaves. Por quê? Porque justamente porque elas não podem se permitir. Você imagina um grande empresário numa mesa com 20 diretores, né? E ele tendo que externar uma emoção. Então, para eles, é um momento de fraqueza, né? No mundo empresarial, a emoção é fraqueza, né? Uma lágrima correndo, né? Um olho, né, lacrimoso, né? Um lábio tremendo, enfim. Então, eles são muito reservados com emoção. E eu preciso da emoção para trazer para o livro, porque as biografias que eu escrevo, eu conto uma história, é como se fosse uma novela, né, das 8, onde você tem o personagem que passa por dificuldades, que vence, cai, levanta, vence, se multiplica, conquista e tudo mais, né? Então, eu preciso disso. E a hora que eu consigo chegar dentro disso, aí realmente, quando eu estou com o livro fluindo, Elias, maravilhoso. Eu quero voltar lá no Samuel Klein. Vamos lá. Quem não se lembra dos carnês da Casa Bahia, né? Pessoas cantando, música, né? Qual foi o momento que ele imaginou, que você falou, que ele foi pioneiro nisso, né? Qual foi aquele momento que ele falou assim, gente, vamos criar um carnê, vamos parcelar? O que deu na cabeça dele? Ele já nasceu com isso, é muito interessante, porque ele já nasceu assim. Ele comprou, né, no judaísmo é chamado de cliente. O que é isso? É um mascate, né, que a gente chama de mascate. Aqui tem clientes, né? Então ele já era um mascate de porta em porta e tudo mais. E aí ele percebeu o seguinte, né? É claro, deixando... Ele fazia essa venda de porta em porta? De porta em porta e parcelada, porque aí ele voltava todo mês para cobrar e já com uma colcha,
já com um jogo de toalhas, né? Uma coisa assim. Ou seja, então ele entendeu, primeiro, que quanto mais parcelas ele tivesse, mais contato ele teria. E quanto maior o contato, maior a possibilidade, né, de uma nova venda, de uma ampliação, né, desse carnezinho, né, que ainda era tudo na caderneta. Né? Mas ele não tinha medo de prejuízo naquela época? Faz parte, faz parte. Quem tem medo de prejuízo não sai da cama. Quem tem medo, né, de não dar certo não pode acordar. Tem que ficar lá o dia inteiro, né, olhando para o teto, porque senão, meu filho, a coisa não anda. Aliás, Jordevar, é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte: toda comida salgada, saborosa, vai uma pitada de açúcar. E todo doce vai o quê? Uma pitada de sal. Exato. Então, o medo é essa pitada que tem que fazer, né, com que você crie um freio ali em determinados momentos. Mas ele não pode ser maior do que a tua coragem, da tua vontade de realizar. A gente está fazendo assim nessa entrevista, né, Elias? A gente vai, a gente volta, porque surge uma curiosidade, a gente tem que voltar. Claro. O papo está tão gostoso. Vamos falar do Oscar, um vencedor acima de qualquer outra coisa. Você citou tantos cestinha, arremessador, 3 pontos, aquela coisa toda. Aí, de repente, ele se depara com uma doença grave, não é? Como é que foi isso na cabeça dele? Olha, o Oscar foi o Oscar da quadra, foi o Oscar palestrante, foi um Oscar vencedor, né? Ele não se deixou abater, levantou, enfrentou, venceu, passou dificuldades, porque é uma doença, né? Um câncer é uma doença dura, difícil, com tratamento que realmente debilita, mas é o Oscar. Ele foi mais Oscar do que nunca. Ele foi mais Oscarzão do que nunca, Jordevar. E graças a Deus, né? Pelas notícias recentes, eu vi há um tempo, ele está muito bem, e a informação que ele trouxe até em nível, né, geral aí é que ele está curado. Imagina, né? Uma doença muito difícil, ele conseguiu vencer e se curar desse câncer na cabeça. Algumas dessas pessoas que você fez o trabalho, perdeu a paciência com você? Olha, ainda não, viu? A não ser minha mulher, que perde a paciência comigo de vez em quando aqui, mas biografado ainda tô... Eu falo isso, sabe por quê? É porque você vai tirar deles coisas que eles muitas vezes não gostam de falar e não falam, e às vezes muitas pessoas nem sabem. Na verdade, Jordevar, tem horas que você percebe que o tema está incomodando um pouco, né? Então, aí eu preciso ser, né, assim, né, preciso ser muito hábil em relação a isso, porque eu preciso daquela resposta. Não é que ele vai, né, realmente fugir da resposta. O que eu posso fazer, né, é mudar um pouco de assunto, vamos tomar um café, não sei o que, e depois de 1, 2, 3 dias, retomar aquilo num outro clima, num outro momento, mas eu preciso daquele tema. É claro que isso é individual, depende de cada pessoa, mas o que eu vou te perguntar, mas o que é que normalmente essas pessoas vencedoras, igual você conversa e escreve sobre elas, não gostam de falar? Emoção sempre é algo, né? Sim. Por exemplo, olha, como é que foi? Eu comprei, vendi, contratei e tal. E quando você estava na formatura do teu filho no primário? Aí aquilo mexe com ele, porque talvez ele nem tenha conseguido estar lá, porque estava trabalhando, né? Então, quando chega na emoção, realmente a gente percebe, né? Como eu falei para você, é um baú, né, trancafiado, mas eu preciso abrir esse baú. E a hora que eu abro, eu também tenho que ter habilidade para poder lidar com ele. Eu até queria, você falou nisso, eu me lembro de uma história de um amigo meu que contava exatamente um empresário que cresceu, a família cresceu, construiu um império, né? E de repente, depois de décadas, eles venderam. E ele perguntou para esse empresário, falou assim, gente, mas vocês não têm amor na empresa? Ele falou assim, a gente constrói outra. Olha que coisa linda, né? Aliás, tem uma passagem nesse livro do Dr. Emílio Callas, né? Que ajuda um pouquinho, né, a explicar isso que você trouxe. Porque realmente, primeiro, a gente não pode se apaixonar pela obra jamais, jamais. Agora, eu já vi empresários, né, que se desfizeram de uma venda justamente porque entenderam que quem iria adquirir o negócio não ia tocar, né, ou ia demitir, ou ia, enfim, né, fazer aquela transformação geral que realmente ia debilitar alguns colaboradores, então até recuaram em relação a isso. Mas tem uma passagem muito linda do doutor Emílio com o filho, ainda pequeno. Eles têm uma propriedade em Campos do Jordão, e o filho falou, pai, você promete para mim, ainda quando era pequeno, né, que você nunca vai vender o nosso sítio? Ele falou, meu filho, eu só não vendo você, teu irmão e a tua mãe, né? E a minha mãe também. O resto, tudo à venda, né? E depois, anos depois, o filho decidiu sair da empresa, né? E aí ele se lembrou daquela passagem, falou, puxa, para mim,
né? A participação que eu tenho na empresa era tão importante e hoje eu quero vender. Então, realmente, né, tudo está à venda. Mas vendeu, recomeça e reinicia um a vida projeto. Segue. Elias Awad, olha que prazer enorme conversar com você. Como eu aprendi aqui nesse bate-papo, no nosso parlatório, fiquei muito feliz em ter você aqui com a gente. Te agradeço imensamente pela participação. Muito obrigado. Olha, Jordevar, eu que te agradeço. Parabéns aí pela condução brilhante, né? Adorei. E principalmente agradecer a quem nos acompanha aqui no Pai Eterno. Se quiser conhecer um pouquinho mais, tem o meu canal no YouTube, o youtube.com/Elias Awad, enfim, né? E estamos aí sempre fazendo palestras, lançando livros aí. Quando tiver livro novo aí, eu aviso vocês para a gente divulgar. Muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço para você. Fique com Deus também. Gente, olha, agradecimento especial também a você de casa que me acompanhou aqui em mais uma edição do nosso programa Parlatório. Ótima semana para você. Até mais. Tchau, gente.